Glória a Deus, graça e paz. Estamos aqui conectados, mais uma aula preciosa, consultoria, revolução nos negócios. Ainda dentro do módulo sobre diagnóstico. Hoje nós vamos falar sobre marketing. E creio que você vai ser abençoado e instruído a avançar na habilidade de divulgar aquilo que você faz. Então, vamos orar, vamos pedir para o Senhor nos dar sabedoria e conhecimento. Amém? Pai, no nome de Jesus, juntos aqui conectados no Senhor e dependentes do Senhor. Reconhecemos que não temos nada se do céu não nos for dado. Por isso nós clamamos que o Senhor envie sabedoria, pleno conhecimento e domínio total de tudo que está diante de nós para ser feito. Que o Senhor amplie nossas habilidades, confie a nossos talentos e multiplique tudo aquilo que está nas nossas mãos, confiando também cada dia mais e mais para nós, em nome de Jesus. Aleluia. Texto base da aula de hoje está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 3 em diante, do 3 ao 8. Vou ler bastante, então presta bastante atenção. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu com os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por um. Glória a Deus. Presta atenção para ter revelação do que você vai aprender aqui hoje. Primeiro, a divulgação do que você faz precisa carregar sua mensagem, sua visão, seu propósito, tudo que você tem. Então, você é esse que está lançando sementes. Mas entenda algo. Entenda, não basta você divulgar o seu produto ou serviço. Você tem que deixar claro para todo mundo que você quer alcançar, que você quer impactar, qual é o propósito por trás disso que você faz. Por quê? Porque as pessoas não querem comprar apenas um produto. Acredite, elas compram a missão daquela empresa, elas compram a mensagem que aquela empresa carrega, elas compram o propósito pelo qual aquilo existe. E se na sua divulgação você não lançar, né, junto com a divulgação, esses pilares, o que você vai ter? Você vai ter uma briga apenas por algo muito raso, né, por algo muito superficial, como preço, por exemplo. Então, entenda algo, né? Você tem que deixar claro para o cliente que ele está fazendo parte de algo. Né? Eu não divulguei, por exemplo, essa consultoria querendo colocar você apenas em uma das muitas consultorias que existem no planeta. Não, tem algo específico da parte de Deus para você nessa. Tem uma mensagem que queima no meu coração. Deus falou algo, nós vamos multiplicar o que está nas nossas mãos e vamos nos habilitar para receber ainda mais, para administrarmos, para cuidarmos daquilo que Ele quer colocar diante de nós. E aí você que se enquadrou nisso, você que entendeu que é para você isso, que já estava queimando isso no seu coração, fica fácil de você tomar a decisão. Agora, se existe uma necessidade de convencimento baseada em comparação com outras consultorias, eu vou ter que ficar tentando o tempo todo te convencer o tanto que o outro consultor, de repente, não é tão bom, o tanto que eu sou melhor, o tanto que isso, o tanto que aquilo, para fazer comparações que no final vai te proporcionar uma insegurança. Será que eu entendo a coisa certa? Será que realmente o outro não era o melhor? Agora, quando eu deixo claro para você a mensagem, quando eu deixo claro para você o propósito, aí então essa segurança invade seu coração. Acredite, com qualquer produto ou serviço é do mesmo jeito. Por quê? Porque você pode contratar uma empresa que dá manutenção em ar-condicionado, né, um profissional que trabalha com isso, e você pode definir apenas pelo valor que é cobrado. Né? Quem faz um bom serviço e cobra o mais barato do mercado, eu vou fechar com ele. Mas aí, quando você descobre que tem uma empresa que carrega uma mensagem, ele não faz isso só, ele faz para glorificar a Deus, por onde ele passa, compartilha a mensagem, ele leva um brindezinho para deixar na casa de cada lugar que ele vai, falando: olha, eu vim aqui consertar o seu ar-condicionado,
mas eu quero declarar que você também vai desfrutar do refrigério do Espírito, da paz, da alegria, da harmonia, do amor, e que agora, como você é meu cliente, eu quero declarar, você está no meio das minhas orações e farei votos pela sua prosperidade, pela sua saúde. Ó, você já viu? Já se destacou. Do nada aqui, eu já dei uma ideia aqui, ó. Então, você pode ser uma empresa que presta um serviço que qualquer outro presta, mas fazendo algo que os outros não fazem. Entendeu? Compartilhando uma mensagem, gerando esperança, ativando propósitos. Então, toda oportunidade que você tem de conectar com pessoas, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoá-las. E seus clientes precisam saber disso. Você tem que descobrir uma forma de comunicar isso. E aí você pode fazer esse tipo de comparação. Muitos consertam carros, mas nós, além de fazermos isso, não damos o nosso melhor apenas por sua causa, mas porque nós queremos glorificar o nome do Senhor. Muitos constroem casas, mas nós edificamos famílias. Nós construímos histórias. Percebe? Na forma de divulgar, você já contamina, né? Entendo o que eu estou querendo dizer. Você já encharca da mensagem que você carrega. E aí, no contato com o cliente, no tete-a-tete ali para fechar a venda, você deixa isso bem claro. Olha, o meu diferencial pode nem ser tão grande comparado ao serviço em si, mas não é só isso que define, né? Eu tenho muito mais a te oferecer. E aí, quando você expressa o propósito, olha, eu trabalho com isso que eu trabalho, porque Deus me colocou nisso daqui para abençoar pessoas como você, para ensinar, para edificar, para transformar, para te servir, para ser uma ponte para te conectar com outras pessoas. E aí você vai se destacando e diferenciando do meio comum. Mas se você é um corretor de imóveis, que o máximo que você faz é decorar cada ambiente da casa e um argumento bom para falar, acredite, pode surgir outro corretor que tenha argumentos melhores. Por isso que é importante você encher, encharcar, né, da mensagem, do propósito, tudo que você apresenta, tudo que você divulga, tudo que você fala. Você tem que ser esse que literalmente sua boca tem que falar de algo que o seu coração está cheio. Então você tem que se encher da mensagem, ter clareza do propósito. Agora entenda algo. A semente precisa ser nobre. O que você está lançando tem que ser nobre. Mas você tem que avaliar a nobreza do terreno também. Esse texto lá de Mateus, Jesus deixa claro, não basta a semente ser boa. Se cair no terreno errado, não vai frutificar. Por que eu estou te falando isso? Porque você tem que avaliar algumas coisas. Eu quero fazer, então, essa avaliação de marketing com você aqui hoje. Baseada, então, na forma como hoje você divulga os seus produtos ou serviços, eu quero que você avalie com clareza sobre os aspectos da sua visão, dos seus valores, dos seus princípios e do seu propósito. Por quê? Porque se o que você está vendendo, oferecendo, não está alinhado com a visão, valores, princípios e propósito, você não vai conseguir vender. Por quê? Porque não vai ter verdade nas suas palavras. Não basta eu virar para você e falar que essa caneta, né, usando a caneta de novo como exemplo, que essa caneta é a melhor. Se eu não acreditar que ela é a melhor, eu não vou te convencer disso. Mas não basta também eu te falar que o propósito da existência dela é abençoar pessoas, porque se eu também não acreditar nisso, eu não vou conseguir vender. Então, eu tenho que ter clareza da visão, por que essa caneta existe, qual que é o propósito, o que ela quer construir, quem desenvolveu ela, desenvolveu com qual objetivo. Aí, quando eu descubro, conheço e acredito, aí eu vou falar disso com a boca cheia. E aí, quem ouvir vai acreditar. Então, você tem que ter muito bem definido sua visão, seus valores, seus princípios e o propósito de tudo que você oferece. E quando você define muito bem isso, fica muito fácil de oferecer. Também, continuando, alinhe imediatamente a divulgação dos seus produtos e serviços com muita criatividade, claro, né, para vender intencionalmente. Então, você está divulgando com o alvo de vender. Não é só para os outros saberem que existe. Não, é para que eles comprem de você. Mas procure sempre expor suas motivações, sua nobreza, a verdade, a transparência. Não minta. Vou traduzir para você tudo que eu estou te falando aqui. Não minta para vender. Não divulgue aquilo que você não acredita. Não pegue um produto para vender que vai, né, no contrário, na contramão dos seus valores.
né? Passe um crivo naquilo que está nas suas mãos. Por quê? Porque um marketing eficiente não é só algo que viraliza, não é só algo que converte em muitas vendas, que traz um retorno sobre investimento fenomenal. Um marketing eficiente é o que conclui, comprova, constrói e executa algo que está alinhado com o propósito de Deus na sua vida. Um marketing eficiente é o que traz pessoas a se conectar com você para que Deus cumpra aquilo que Ele quer fazer através de você. O marketing eficiente é o que multiplica a mensagem que Deus colocou no seu coração. Talvez você poderia falar de um outro jeito, alcançar milhões de pessoas, mas com argumentos, com mentiras, com inverdades ou com coisas que você não acredita ou que estão opostas aos valores que Deus te deu. Mas aí você ajusta a comunicação e talvez ao invés de alcançar milhões de pessoas, você está alcançando apenas algumas centenas, ou dezenas, ou unidades. E aí você pode achar que está saindo prejuízo por isso. Eu estou te garantindo, não está. Por quê? Porque você não está aqui para divulgar apenas pelo resultado que você vai obter naturalmente falando. Você está aqui por causa do propósito, por causa daquilo que Deus quer fazer através de você. Você sabe, eu sempre me perguntei isso, né? Senhor, e aí? Qual que é a medida do que o Senhor quer fazer? E eu sempre foco muito em quantidade. Eu tenho essa tendência, como um vendedorzão, eu tenho essa tendência, né? Quantidade. E aí, uma vez, meditando na palavra, Deus mostrou isso. Falou, olha, Pedro fez 3 pescarias registradas na Bíblia. Nas 3, você vai ver algo acontecendo. Numa delas, ele empresta o barco para Jesus, depois de ter ficado a noite inteira sem pescar nada. Jesus, depois de usar o barco para pregar, vira e fala, agora lança de novo a rede aqui no lado do direito. E ele obedece, lança, e a Bíblia diz que ele pega e enche o barco dele, chama os vizinhos para ajudar e milhares de peixes pequenos. E depois ele vai comercializar isso tudo e aí ele recebe o chamado de Deus. Então ali você tem uma grande quantidade de peixes pequenos. Numa outra pescaria, no final, já depois que Jesus ressuscitou, ele também decidiu pescar, ficou a noite toda pescando junto com os apóstolos, mas não pegaram nada. De manhã cedo, a Bíblia diz que Jesus apareceu na praia, perguntou, e aí, o que vocês pegaram? E eles responderam, nada. Aí Jesus fala, lança de novo a rede do lado direito. Eles lançam e agora eles pegam 153 grandes peixes. Eu não sei se você entende como que funciona com peixe, mas quanto maior o peixe, mais caro ele é. Então, você tem um peixe pequeno, ele tem um valor. Então, pegar muitos peixes pequenos, vamos supor que 1.000 peixes pequenos corresponde a R$1.000. Mas 153 peixes grandes pode corresponder a R$5.000, porque cada peixe tem um valor maior, muito superior do que aqueles pequenos. Então, você já vê uma pescaria mais valiosa, com uma quantidade menor. Não foram milhares de peixes, não encheu vários barcos, mas é um peixe que tem valor maior. Só que aí tem uma outra pescaria que Jesus fala para Pedro. Pedro questiona, fala, olha, estão chegando para cobrar os impostos, e aí? O senhor tem que pagar? Se é filho de Deus, tem que pagar? Jesus falou, não, nós vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vai lá pescar e pega um peixe. Só que na hora que você abrir a boca dele, vai ter uma surpresa. A Bíblia fala que Pedro vai, pesca, pega um único peixe, não fala o tamanho do peixe, se era grande ou pequeno. Mas na hora que ele abriu a boca, tinha lá o dinheiro suficiente, né? As moedas, os talentos, para pagar o imposto do ano todo, de Jesus e de Pedro. Percebe como a concepção de quantidade e valor difere do mundo para as coisas de Deus? Às vezes você está aqui focado, eu vou atender 1 milhão de clientes. Não, Deus tem para você menos clientes, mas que vai vender mais. Talvez você atende 1.000 clientes e faz 100 mil de faturamento, de repente agora você vai atender 100 clientes e vai vender 2 milhões. Ou talvez Deus vai te dar um cliente que nesse cliente você vai ganhar 10 milhões. Você não sabe o que é a única coisa que você tem que saber. Qual é o propósito de Deus através do seu negócio, através da sua profissão, através de onde Ele te colocou e deixar isso claro para todos. Andar alinhado com isso, não negociar os seus valores e aí acreditar que a quantidade que Deus colocar nas suas mãos, Ele é poderoso para multiplicar, para fazer, mas principalmente para no final você ouvir da boca dele que você é um servo bom e fiel. Talvez você nunca imaginou o marketing como uma ferramenta de multiplicação de fé, de propósito, de valores, de princípios, de visão.
Mas quando você for divulgar o que você vende, você precisa falar disso. Vou usar imóveis mais uma vez como exemplo. Imagina fazer um vídeo divulgando um imóvel. Eu posso falar apenas, olha, esse imóvel é um apartamento, né, ou uma casa num condomínio fechado. Ele é uma casa num condomínio fechado, o condomínio tem isso, tem aquilo, e a casa num lote de tantos metros, tem tantos isso, tanto de construção, tantos quartos, tem isso, acabamento assim, assim, assim. Ok, eu defini muito bem o produto, muito jóia, mas qualquer um pode fazer isso. Ou você pode falar o que precisa ser dito do imóvel, mas falar, e eu peguei esse imóvel para vender, porque teve um dia que Deus me chamou para trabalhar com isso, para vender imóveis, para cooperar para a construção de famílias, para permitir que lares sejam edificados, onde o nome dele vai ser glorificado, onde pessoas vão ser felizes, ensinadas, criadas nos caminhos da luz, da verdade, da palavra de Deus. Então, eu estou aqui divulgando esse imóvel, porque eu não tenho dúvida que quem comprá-lo vai desfrutar do favor de Deus sobre a sua vida e vai ter uma família extremamente feliz. Uau, percebe como ficou muito melhor do que só falar do imóvel? Mesma coisa, vem do carro. Eu posso falar de quantos cavalos de potência, disso, daquilo, ou eu posso falar, esse carro está alinhado com aquilo que Deus me chamou para fazer. Conduzir pessoas a adquirir bens que vão levá-los longe, que vão levá-los no caminho de cumprir também com os sonhos de Deus para a sua vida. E eu estou aqui, eu não faço maus negócios, eu não ofereço nada por acaso, porque eu não vendo carro para ganhar dinheiro. Eu vendo carro para cumprir o propósito de Deus. Ah, pelo amor de Deus, irmãos. Será que você está entendendo a dimensão do que eu estou propondo para você? Mudar toda a comunicação de marketing da sua empresa, do seu negócio. Para quê? Para que fique evidente para todos aquilo que Deus te chamou para fazer. E o tanto que elas vão ficar mais confortáveis de fazer negócio com alguém que tem esses valores. Mas vamos avançar. Para que você consiga fazer tudo isso, você tem que lembrar do terreno. Lembra do terreno? Lá de Mateus? Você não pode lançar semente em qualquer lugar. Então, para que o seu marketing seja eficiente, você tem que encharcá-lo da mensagem, mas você tem que falar também para a pessoa certa. Não adianta você oferecer um produto para quem não precisa dele. Não adianta você compartilhar toda a mensagem, fazer tudo isso, porque no final não tem aplicação nenhuma, aquele produto não vai ser bênção para ele. Então é aquela coisa, eu estou vendendo óculos para quem não precisa de óculos. Entendeu? Eu estou vendendo, né, o que eu posso usar de exemplo? Eu estou vendendo relógio para quem não tem braço. Estou sendo bem escancarado aqui, esticando muito. Então, não, eu tenho que ter um perfil de cliente definido, porque aí eu vou afunilar toda a divulgação, criar argumentação e tudo isso, baseado nesse perfil de cliente, em vez de sair dando tiro para tudo quanto é lado. Então, qual que é a tarefinha para você hoje? Você vai definir o perfil do seu cliente ideal, que possa comprar o seu produto e serviço, mas de que forma que vai ser bênção para ele isso. Não é comprar por comprar. Ele vai comprar e vai ser bênção. O que você vende vai resolver um problema dele, vai atender uma necessidade que ele tem. E aí, o que você vai fazer depois disso? Definir o caminho para alcançar essas pessoas. Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor que o que você vende, o perfil... Perdão, irmão, estou com algum cílio no olho aqui, alguma coisa. Está me incomodando. Então, vamos imaginar que o que você vende, o perfil ideal são homens de negócio. Esse é o perfil do cliente ideal do seu produto ou do seu serviço. Como que você constrói o caminho para chegar até eles? É simples, você faz uma engenharia reversa. Onde que eles estão? Onde mais eu posso encontrá-los? Eu posso ir até as empresas? Então, eu vou criar uma ação para visitar empresas. Isso eu não estou nem falando de internet, marketing, impulsionamento, que aí você vai definir, né, a persona e vai divulgar para ela. Estou te falando de você, de forma ativa, ir atrás. Então, você vai visitar empresas. A chance de você achar empresários dentro de empresas é enorme. Então, você vai fazer isso. Mas onde mais eles vão? Eles costumam fazer reuniões de negócio em restaurantes, né, de alto padrão. Então, eu vou fazer uma parceria com esses restaurantes que atendem esse tipo de cliente para poder distribuir meu material, para poder abordar esses clientes, para poder interagir com eles, alguma coisa assim. Onde mais eles vão? Eles também compram roupa, terno, camisa, essas coisas. Então, eu vou fazer uma parceria com essas lojas. Percebe? Quando você desenha o caminho até as pessoas, a chance de você ter acesso a elas é muito maior.
do que simplesmente você sair dando tiro para tudo quanto é lado e oferecendo seu produto para um monte de gente que não vai comprar, porque não faz sentido para ela adquirir aquilo. Então, estruture o seu marketing a partir de agora baseado na mensagem e no perfil de quem vai ser abençoado com o seu produto ou serviço. E aí, é claro, como tudo, você tem obstáculos para vencer. Eu coloquei aqui 2 obstáculos, sempre eu vou te mostrar 2 obstáculos. Então, o primeiro é uma agenda dupla e o segundo é a falta de propósito. Agenda dupla, pastor, o que é isso? É porque você está falando uma coisa, mas o que você quer, na verdade, é outra. São segundas intenções. Então, você não pode divulgar algo apresentando um motivo que não seja a verdade que você carrega. Você não pode falar que está vendendo algo para abençoar a pessoa se o que você quer não é abençoar. Se você não está preocupado deles serem abençoados, você só quer arrancar o dinheiro deles. Não é assim que vai funcionar. Normalmente você não vai prosperar nesse caminho, não vai ser relevante, não vai crescer, não vai cumprir o propósito de Deus. Então você tem que atrelar a divulgação do que você fala baseado na verdade do que é. Não só a respeito das características do seu produto. Você não vai falar que essa caneta, ela também, o que ela faz? Ela imprime dinheiro, entendeu? Não é você dar uma atribuição que seja mentirosa, mas é você falar o porquê, a mensagem, o propósito, além da utilidade da caneta. É assim que você conquista corações e não apenas negociações. Você não empreende para fazer negociações apenas. Vender um negócio uma vez, acabou, vai viver sua vida para o seu lado e me deixa quieto aqui. Não, você conquista corações, marca vidas, ganha parceiros, seus clientes se tornam parceiros, vão te indicar para todo mundo, só vão comprar de você. Por quê? Porque acreditam na mensagem que você carrega. E aí, para finalizar, a falta de propósito. Se você não sabe qual que é o seu propósito, também não vai saber com quem que você vai cumpri-lo. Quem que vai ser as pessoas pelo qual eu vou cumprir o propósito? Eu não sei, nem qual que é o propósito. Então, isso vai levar você a atirar para todos os lados, acertando quem você não precisava acertar e jamais acertando quem era fundamental que você tivesse acertado. Então, Deus te chamou como mulher, por exemplo, no seu salão de beleza para atrair mulheres e para influenciá-las de alguma maneira a orarem pelas suas famílias, a serem boas mães, boas esposas, mulheres de Deus. E aí Deus te colocou numa profissão, né, na área da beleza para ter contato com essas mulheres para isso. Mas se você não sabe que esse é o seu propósito, que Deus quer te usar dessa forma, o máximo que você vai fazer é maquiagem, unha e cabelo. E não haverão testemunhos e muito menos recompensas baseado no seu serviço. Então, quando você descobre qual é o seu propósito, você ganha muito mais do que o pagamento pelo seu produto ou serviço. Você ganha a recompensa que Deus vai te dar através do cumprimento do que Ele te chamou para fazer. Então, imaginando um caso desse, Deus chamou uma mulher para ter um salão de beleza, de estética, o que for, para atender mulheres e se tornar uma influência, para levá-las a orar, para serem mulheres de Deus. E aí, uma vez que você faz isso, a cliente, no final do procedimento que você fez nela, ela vai te pagar monetariamente. Você ganhou dinheiro, mas o Senhor também vai te pagar naquele dia. A recompensa de você ter sido servo bom e fiel. Deu para entender? Pelo amor de Deus, fala para mim que deu. Se não deu, você vai ter que assistir de novo, orar, meditar, perguntar para Deus e acredite, Ele vai te mostrar. De forma prática, dentro do seu negócio, da sua profissão, da sua carreira, Ele vai te mostrar. Né? Eu quero dar mais alguns exemplos aqui para facilitar. Imagina que você é um odontólogo, tem um consultório de dentista. E aí, o que você faz? Você faz procedimentos, né, no dente para consertar só isso? Ou você devolve o sorriso das pessoas para expressarem a alegria da presença do Senhor na vida delas? É até ignorância. Eu vou criando essas coisas. Eu deveria trabalhar com isso, certeza. Eu deveria abrir uma agência de marketing. E aí, na tarefa de hoje, você tem 2 questões. Primeiro, você vai relacionar o porquê que você faz ou vende, o que você faz ou vende. Você tem que descobrir o porquê de cada produto, por que eu desenvolvi esse produto, por que eu presto esse serviço, por quê? E a segunda coisa é qual que é o perfil do cliente ideal para esse produto ou serviço. Quem é que Deus quer alcançar através do meu produto ou serviço? Depois de definir isso, você vai ver que vai facilitar muito sua vida na concretização, na vivência desse propósito.
Então, deixa eu orar por você, te abençoar e declarar que o Senhor vai te dar uma criatividade poderosa para criar as frases, os vídeos, a divulgação, para abordar, para divulgar, para vender o que você vende, fazer o que você faz, mas tendo resultados que vão ecoar pela eternidade, porque estão encharcados da mensagem e do propósito de Deus. Feche seus olhos, Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um desses alunos e os leva a viver essa realização de cumprir propósito através dos negócios, através da profissão, mas que eles apliquem isso para tudo na vida, para os seus relacionamentos, para o ministério, em tudo. Que eles compartilhem, vendam, divulguem aquilo que está alinhado com o que eles acreditam, com o que o Senhor os chamou para fazer. E serão felizes e prosperarão fazendo isso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima aula.